O meu bom dia, a paz de Cristo a todos e sejam todos bem-vindos a mais este vídeo que vamos estar postando. Eu quero começar, irmãos, aqui pela palavra de Deus. Eu quero começar aqui pelo livro de 1 João, o capítulo 4 e o versículo 6. Veja o que diz aqui nesta passagem. É interessante, irmãos, falar que aqui quando fala assim nós, essa palavra nós, o apóstolo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ou aquele que está transmitindo, né? Ele está falando deles, dos apóstolos. E quando estão falando deles, estão falando daquilo que eles receberam de Cristo. Quer dizer, eles transmitiram o que eles receberam de Cristo, é a palavra de Deus que é transmitida. E aqueles que depois deles, depois dos apóstolos, então anunciam o evangelho conforme o evangelho que os apóstolos pregaram, estão pregando a palavra de Deus. Seja ensinando, seja evangelizando, seja pregando. Se for de acordo com o que os apóstolos ensinaram e pregaram, então é a palavra de Deus. Agora, se sair fora deste princípio, do que os apóstolos pregaram, então, cuidado. Alguma coisa tem de errado se eu não estiver de acordo com aqui, certo? Então vamos ter isso em mente, que quando eles falam nós, ele está falando deles. E nós entendemos também que qualquer pessoa que fala de acordo com o evangelho que eles pregaram, está pregando a palavra de Deus. Então, quando eu digo nós, Jesus, os apóstolos, se eu estiver pregando a verdade de acordo com o que os apóstolos pregaram, você ou qualquer pessoa. Tá bom? Então vamos ter em mente esta palavra nós, se refere a todos aqueles que pregam o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou nos evangelhos e posteriormente o que os apóstolos ensinaram nas cartas. Tá bom? Vamos lá então. 1 João capítulo 4, versículo 6 diz assim. Apóstolo Paulo, né? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto nós conhecemos ao Espírito da verdade e ao Espírito do erro. Veja, existem dois Espíritos e o apóstolo Paulo que ele ensina a maneira como discernir esses Espíritos. Ou seja, esses Espíritos que falam na boca de pregadores do Evangelho. Porque existe o verdadeiro Evangelho e existe o falso Evangelho, não é verdade? Agora, o que eu quero falar hoje é a respeito do cheiro de Cristo que está nas pessoas que pregam o Evangelho, que anunciam. Seja evangelista, seja o professor, o ensinador, né? Que as palavras, aqueles que anunciam o Evangelho autêntico, eles possuem perfumes. Agora, o que é esse perfume, né? Vamos ver aqui na Bíblia. Vamos ver aqui em 2 Coríntios. Deixa eu achar aqui 2 Coríntios. No capítulo 2. E a partir do versículo 14 até o 17. Veja bem, as pessoas que são de Deus ouvem os apóstolos, enfim, ouvem aqueles que pregam o Evangelho de Cristo, né? E os que não são de Deus, não ouvem. Agora, quando nós falamos aqui no perfume de Cristo, nós vamos entender que o perfume não é, este perfume espiritual não é uma coisa que se cheira, mas é uma coisa que
se ouve, ao que se lê, e o que nós sentimos quando nós ouvimos ou lemos. Então, é como se os nossos ouvidos fossem o nariz, que recebe o aroma, o cheiro, né, o perfume. Compreende? Então vamos ver aqui o que diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 2, vamos ver a partir do versículo 14 até o 17. Vamos ver aqui o versículo 15 e 16, depois nós vemos outros. Veja, diz assim: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, isto é, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, os que se salvam, no caso, cheiro de vida para a vida. E quem é idôneo para estas coisas? Claro, ninguém. O que é idôneo para estas coisas é Deus, em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus são idôneos não por si próprios, mas porque Cristo é idôneo e está neles, ou eles em Cristo. Todos nós que estamos em Cristo temos essa idoneidade, não adquirida, mas ganhada, né, por Deus. Vamos lá. Então nós vemos aqui que existe o cheiro de Cristo. Que cheiro é esse? Que perfume é esse de Cristo que o pregador do Evangelho exala? Veja bem, por exemplo, se nós chegamos a uma flor, a gente sente aquele aroma gostoso, que dá prazer, que a gente sente que está junto. Agora, quando nós mexemos com um gambá, o que acontece? Qual é o odor que sai daquele animal? É tampar o nariz e correr de distância. Assim são aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Para aqueles que se salvam, é como o cheiro daquela flor, gostoso, aquela palavra é gostosa, aquela palavra faz bem, e a pessoa tem gosto, tem prazer em ouvir aquela palavra. Agora, quando esta mesma palavra ela é pregada para aqueles que se perdem, é como se fosse um gambá que estivesse perto dela. Elas não querem ouvir. Essas pessoas que não são de Deus, que não são salvos, não querem ouvir. Não interessa para eles. Eles querem distância, eles querem fugir, querem escapar. Isso a gente pode ver até nas redes sociais. Você nota de pessoas que pregam invenções, que inventam as coisas, que procura ser eloquente e que procura trazer coisas, invenções para chamar a atenção da plateia. Ali você já nota, aquelas pessoas que são de Deus já desconfiam e se afastam. E aquelas pessoas que são do mundo gostam, aplaudem e vão à loucura. Veja como dá discernimento. A Bíblia nos ensina que, o próprio Jesus nos ensinou que as ovelhas conhecem a voz dele. As ovelhas conhecem a voz do bom pastor e o seguem. Mas a voz do mercenário, a voz do estranho, elas não conhecem, elas não dão atenção, não ligam e se afastam. E é uma realidade isso aqui. Então vamos prosseguir. O que é o cheiro, o bom cheiro? Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. O cheiro exala, tanto para uns como para outros. Agora vamos ver esse cheiro, o que é esse cheiro? Aqui no versículo 14, um versículo acima, né? 2 Coríntios, capítulo 2, agora versículo 14, diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por nós em todo lugar, manifesta o cheiro do seu conhecimento. Então, o que é o cheiro de Cristo? Conhecimento de Deus. Procurar conhecer a Deus, ter prazer em saber quem é esse Pai. Ainda que nós
aqui não vamos alcançar esse conhecimento pleno de saber quem é Deus, mas temos que estar sempre buscando conhecer a Deus cada vez melhor. Este é o cheiro de Cristo. Então, estes que fazem, que procedem desta maneira, são aquelas pessoas que têm o cheiro de Cristo para Deus, têm o aroma mais agradável que existe. Porque Deus ele não sente, como diz, o cheiro do homem, porque o homem, o pecado, foi um problema na vida do homem. Mas Jesus Cristo, o que acontece? Aqueles que são inseridos no corpo de Cristo, que estão em Cristo, então Deus sente neles o cheiro de Cristo. Olha que coisa mais maravilhosa, que bênção. Né? Então o conhecimento de Deus para o salvo é gostoso, é como um perfume suave, é cheiro de vida. Ao passo que para os não salvos é cheiro de morte, porque vai ser um cheiro ruim, vai ser o cheiro de morte, é cheiro de carniça. Né? Então, para essas pessoas, por que é cheiro de morte? Por que é cheiro ruim? Porque através dos que anunciam o verdadeiro evangelho, manifesta para essas pessoas a perdição delas. Manifesta o pecado, manifesta a condição delas. Então, por isso, não querem ouvir aquilo que é ruim. É como uma pessoa que não quer ficar perto de um gambá. Então, aquele bom perfume para os que se perdem é como um mau cheiro. E tudo isso procede de Deus. Procede de Deus e vem através daqueles que pregam o evangelho. Pode notar, as pessoas que ouvem uma pessoa que prega o evangelho de verdade são poucas, porque são poucas aqueles que confiam que no Senhor eles são vencedores. Como diz aqui, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por nós em todo lugar manifesta o cheiro do seu poder. Quer dizer, não é a pessoa que triunfa, é a pessoa que confia em Deus, que o seu triunfo vem de Deus, é a força de Deus que faz triunfar. Então essa pessoa vê pelo evangelho a dificuldade neste mundo. Você não desanima, porque ele tem a certeza que Deus vai capacitar para superar toda e qualquer dificuldade. Já aquele que é perdido, não, ele não quer viver em dificuldade. Ele não quer viver ter problemas para superar. Ele quer superar, essa pessoa quer ela mesma superar tudo. E não acredita que Deus pode superar por ele. Entende? Então este é o bom perfume de Cristo. Agora veja bem, o versículo 17 também é interessante porque diz assim: porque nós não somos como muitos que tentam vender a palavra de Deus, mas nós falamos em Cristo diante de Deus com sinceridade, como enviado de Deus. Quer dizer, se vamos falar da palavra de Deus, temos que ter certeza que Deus nos colocou para aquela finalidade, né? Como enviado de Deus, para que aqueles que ouvem, ouçam a palavra de Deus, e não uma invenção da nossa cabeça, alguma coisa que nós inventamos por querer atrair a atenção do povo, chamar multidões para a igreja. Isso não resolve, porque é o Espírito Santo que convence, e não nós. Amados, eu lembro de um caso que eu passo para vocês aqui, de um amigo meu. É uma verdade, não é uma parábola. Eu não vou dizer nome aqui para não constranger pessoas da família. Mas um amigo meu que desde a infância a gente se criou juntos, né, vizinhos, e depois, passado o tempo, então eu me casei, ele também, e a gente ficou assim, perdeu um pouco o contato porque nós tínhamos outro compromisso, né? E
Ele, por sinal, ele foi para bebida, para outras coisas, lamentavelmente. Eu busquei na igreja evangélica, por mais que hoje eu não estou associado a nenhuma denominação, a nenhuma religião, mas naquele tempo eu frequentava a igreja evangélica, era, por sinal, até professor de escola dominical. Então eu conversei com ele com o tempo e consegui que ele participasse junto comigo, né, lá na escola onde eu ministrava. E ele ficou animado e foi várias vezes, e até eu fiquei animado de ver um amigo de infância, né, trilhando aquele caminho da salvação junto com a gente. Mas só que passou algum tempo, um dia, passando em frente a um bar, eu vi ele tomando um golinho ali. Ele ficou chateado porque eu vi e tal, eu disfarcei. Depois ele foi sincero, veio se desculpar comigo, falei, olha, não tem que se desculpar comigo. Eu não é você e Deus, como eu é eu e o Senhor. E se você não consegue deixar, conte para o Senhor isso aí, peça ajuda para Ele, e Ele vai te auxiliar. E passado algum tempo, ele veio com a Bíblia dele, ainda nova, veio na minha mão e falou, isso aqui apresenta para você. Que ótimo, né, a Bíblia, mas e você? Já comprou outra Bíblia? Ele falou, não, eu não quero mais. Eu não vou mais ir na igreja. Falei, mas então tá bom, não quer ir na igreja, mas fique com a Bíblia, examine a Bíblia. Não adianta. Olha, eu insisti de todas as maneiras, ele falou, não, ele me chamava Toninho, né? Não, Toninho, eu não quero mais. Não adianta, eu não consigo largar a bebida, eu tô só enganando vocês indo na igreja. Eu não quero fazer isso. Para mim não tem perdão, não existe perdão, então não adianta eu estar me enganando, procurando a Deus, indo na igreja, nada vai resolver, nem tá lendo a Bíblia. Falei, mas rapaz, você, a partir do momento que se encontra com Cristo, que se passa a ser uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Não tem pecado, que pecado tão grande que o Senhor não possa perdoar. Ele falou, olha, Tânia, o meu pecado não tem perdão. Porque eu obriguei a minha esposa a fazer um aborto. Eu matei uma criança inocente, para mim não tem mais. Olha, eu fiz o que eu pude em tentar convencer ele que aquilo seria uma coisa do passado, se ele aceitasse o perdão de Deus, aceitasse o perdão do Senhor Jesus, aceitasse a morte do Senhor Jesus, né, o sangue derramado ali na cruz do Calvário, que ia passar uma borracha em tudo que ele fez no passado. Mas ele disse, não adianta. Bom, eu cheguei a uma conclusão. É como o Senhor. Eu não posso julgar hoje, dizer aquele meu amigo, ele já é falecido, né? Eu não posso dizer ele foi para o inferno, ou ele vai passar a eternidade lá no lago de fogo, ou foi para o céu. Porque salvação, Deus já escolheu os salvos, já separou, já elegeu. Agora, existe uma coisa. Nós vemos a pessoa no pior pecado. E às vezes é um salvo. E às vezes vem uma pessoa que aparenta, até um pregador, um pastor, uma pessoa que se diz apóstolo, super ungido. E às vezes são pessoas que não são salvas. Então, não podemos julgar. Apenas podemos julgar, segundo a palavra, que a pessoa que ouve aquele que prega a verdade é a pessoa de Deus. E aquele que não quer ouvir a verdade, prefere ouvir as mentiras, quer dizer, prefere ouvir as mentiras do gosto dele, que satisfaz ele, como riqueza, bem-estar, saúde, tal, busca essas coisas. Infelizmente a palavra diz que as pessoas são do mundo porque buscam as coisas do mundo, as coisas daqui. E aqueles que são de Deus buscam as coisas que são do céu. A esperança nossa não está em riqueza, em saúde e tudo mais aqui. A nossa saúde é lá onde não vai existir mais pranto, nem dor, nem morte,
nem tristeza, de tudo passou e é eterno. Porque aqui o bem-estar aqui, as riquezas, saúde, tudo isso aqui acaba. A pessoa pode ser curada de doenças, das coisas, mas chega o dia em que ele vai partir para a eternidade. E daí como? Aonde que vai passar a eternidade? A nossa eternidade vai depender do que nós cremos aqui. Deus que conhece o coração, sabe? Então nós não podemos dizer uma pessoa porque é de uma maneira ou de outra não ser salvo. Não sabemos. Aquele ladrão lá que foi crucificado juntamente com o Senhor Jesus eram dois. Um não creu e não se fala dele. O outro, no último momento, ele acreditou, ele creu, ele confessou, repreendendo o outro que estava crucificado. Ele disse: nós estamos pagando o que nós fizemos, não merecemos, mas este, que no caso era Jesus, isso não fez nada, isso é inocente. E falou para o Senhor Jesus, veja que coisa bonita, falou para o Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a promessa do Senhor para aquele ladrão, era uma pessoa que estava ali crucificada, pagando, reconhecia, e ele reconheceu que era culpado. E o Senhor Jesus, qual foi a promessa do Senhor Jesus para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Olha que maravilha, porque ele creu no último momento. Então jamais, irmão, nós podemos dizer: fulano lá está no inferno, ou fulano está no céu. Não sabemos, isto é algo que apenas Deus pode julgar. Nós podemos julgar atitudes. Por exemplo, na igreja, uma atitude inconveniente, como a Bíblia, nós devemos julgar e devemos repreender. Agora, salvação, não. Então aqui eu vou encerrando este vídeo, que já ficou mais ou menos grandinho, né? Mas o tema aqui era o cheiro de Cristo. Vamos lembrar que esse cheiro, que eu me considero uma pessoa que exala esse cheiro, porque eu busco nas escrituras a passar para as pessoas. Não sou muito visualizado na internet, essas coisas, porque, como a própria palavra nos afirma, apenas os que são de Deus dão ouvido para as coisas de Deus. A maioria que não é de Deus vai procurar aquilo que eles gostam, aquilo que soa bem nos ouvidos deles, de acordo com as concupiscências deles, né? Agora, aquele que é de Deus, ouve as coisas de Deus. Então, esse cheiro de Cristo é o conhecimento. É o conhecimento de Deus. Aqueles que conhecem a Deus têm o cheiro de vida, o cheiro de vida eterna. O conhecimento de que são salvos, porque não se amparam em si, nas suas obras, mas se amparam na obra de Cristo, que é o perdão dos nossos pecados, perdão total do nosso pecado, pelo sangue inocente do Senhor Jesus. Tá bom? Espero que você que está me ouvindo, se você não é um anunciador do Evangelho, mas você tem certeza da tua salvação confiando em Jesus e não em você mesmo, essa pessoa salva, glórias a Deus, maravilha. Se você é um anunciador do Evangelho, agora aí você note o que é que você está pregando. É o Evangelho de Cristo? Ou é o Evangelho para atrair pessoas, atrair multidões, um Evangelho fabricado e inventado? Aí a decisão cabe a cada um, né? O cheiro de Cristo é o conhecimento de Deus que nós temos de transmitir para as pessoas, o cheiro de vida. Tá bom? Grande abraço a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja constante na tua vida, a graça do Senhor seja com você, com tua família. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê em próxima vídeo. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até.